Saudações fraternas, amigo internauta, retomando o nosso projeto Revelando JHS, hoje com um assunto que é muito atual, contemporâneo, que é o Brasil. Brasil, berço da nova civilização. Mas antes da gente adentrar o tema, vamos fazer as apresentações. Na minha extrema esquerda está o Roberval Lobo, né? Como um convidado especial, o Guarim Gonçalves Júnior, né? O especialista em Brasil, o José Luiz Conrado Vieira, à minha direita, o Miguel Gonzalez, o Eric Blistac e o Elvio Passarelli, né? E esse tema ele é muito amplo, né? Tem muitas linhas de conversa e de desenvolvimento do assunto, mas a gente tem que sempre fazer um início, meio e fim. E o início é de onde que surgiu este Brasil, esse país, né? Então a gente começa já falando de que o Brasil ele não é um país que foi descoberto pelos portugueses. A própria história já demonstra que já vieram outros seres para a costa brasileira e que aqui adentraram, aqui fizeram um mapeamento, né, cartográfico da região, e a gente encontra isso em vários estudos, né? Há uma hipótese que no ano 40 ou 50 depois de Cristo veio o apóstolo São Tomé, e que veio a partir da África, veio para o Brasil para fazer a catequização dos povos que ele já sabia que existiam aqui, né? Quando chegaram os portugueses, os próprios indígenas falavam de um ser chamado Sumé, e aí tem já a corruptela de São Tomé, né? Que falava de outros povos, que falava de Cristo, falava de todo o processo de catequese religiosa. E a gente também tem a história dos fenícios, arqueologicamente falando, vestígios no nordeste do país da vinda desses seres. Como também temos vestígios arqueológicos da vinda deles até o Rio de Janeiro, a própria Pedra da Gávea. Existe um livro do Bernardo Ramos que fala sobre isso. E o Brasil, na verdade, quando os portugueses adentraram, saíram de Portugal, e nos livros de história está que eles, fugindo de tempestades, da calmaria, vieram aportar no Brasil, isso é apenas, eles vieram tomar posse de algo que já estava definido pelo Tratado de Tordesilhas, né? Ou seja, o Papa, através de um edital, dividiu o mundo entre espanhóis e portugueses. E o Cabral, que era um iniciado, depois a gente vai até ler carta do professor falando sobre isso, o Cabral veio tomar posse de algo que já estava, vamos dizer assim, com uma escritura definitiva na mão. E o nome Brasil, na verdade, ele é antiquíssimo. Ele vem de uma lenda, inclusive, dos irlandeses, que chamavam uma ilha, né, que mudava de lugar, chamada de Rai Brasilis, né? E essa ilha era difícil de fazer um mapa, porque cada vez essa ilha estava num lugar, né? A gente encontra a referência de O Brasil no árabe, a gente vai ter referências na área do Oriente Médio do nome Brasil, e se vocês me permitirem, eu vou ler um trechinho de carta onde o professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, fala sobre o nome Brasil. Tem uma carta do professor do dia 18 de novembro de 1953 que dizia assim: desse mesmo Brasil, Basil ou Badesir, antes dito, ou Bresail, este nome quer dizer touro do Deus e rei Badesir. E a respeito do descobrimento do Brasil, existe uma outra carta de 18 de setembro de 1959, que diz assim: mensagem para os intelectuais de nossa pátria e homens de nítida e perfeita compreensão das coisas. Logo descobre que o Brasil, como vimos dizendo e trabalho nesse sentido, é o berço da nova civilização. A sua descoberta por Pedro Álvares Cabral não foi nenhuma casualidade, e sim causalidade, ou demonstra. Seu próprio nome fala bem alto a respeito. Cabral, Capris, Capricórnio, ou lugar apontado por força de lei para semelhante trabalho. No seu brasão,
pode ainda ser visto, figuram 3 cabritos. Ou seja, o professor aqui já diz que o Brasil ele não foi descoberto, né? Não existe um pano que alguém vem e descobre. Na verdade, os portugueses vieram naquela época tomar posse de algo que já era deles, né? E o Brasil, na sua história, ele vem tendo um processo muito interessante, porque aqui já existiam os índios, que são remanescentes da raça atlântica, os portugueses trouxeram os negros, que são da raça lemuriana, e os próprios europeus, a raça ariana. Ou seja, esse Brasil, berço da nova civilização, já estava sendo caldeado, miscigenado, uma série de raças, para surgir uma raça do futuro, a raça dourada. Aliás, sobre esse assunto, o nosso amigo Zé Luiz tem um trabalho muito bom a respeito da miscigenação das raças. Você não gostaria de nos apresentar e conversar, Zé? Sim, Irama, eu agradeço. Eu acho que 2 aspectos importantes que eu poderia aqui ressaltar, né, uma contribuição a esse nosso debate, a essa nossa reflexão. 2 aspectos importantes são, primeiro, a importância propriamente dita, né, a importância da miscigenação ao longo da formação do que nós poderíamos chamar de civilização ocidental, né, com todas as discussões que existem aí, deixadas de lado, né, no meio acadêmico, sobre o conceito de civilização, mas na formação da civilização ocidental. A gente sabe que a miscigenação ela foi um elemento central, um elemento nodal durante todo o processo que vem de Oriente para Ocidente, de que falava o professor Henrique José de Souza. E o segundo aspecto importante, que eu acho que devemos ressaltar aqui, é o fato de que a ciência, naquilo que nós costumamos chamar de ciência oficial, a ciência convencional, a ciência das academias e assim por diante, ela vem ao longo do tempo corroborando, através de estudos, sobretudo nos campos da antropologia e da sociologia, aquilo que o professor Henrique já dizia no começo do século XX, no começo do seu trabalho, a respeito da miscigenação racial do Brasil e dessa afirmação, poderíamos chamar também de proposição do Brasil como efetivamente berço da nova civilização e que tem tudo a ver com o fenômeno miscigenatório. Tentando fazer uma síntese, né, tão rápida quanto possível desses 2 aspectos, eu diria, quanto ao primeiro, da importância da miscigenação em si, a gente vê, por exemplo, olhando aquilo que se costuma chamar no âmbito do pensamento abiótico de missão Y, e que tem a ver com o chamado também itinerário de Ió, sobre os quais eu acho que o Roberval, o Érico, o Elvio, o pessoal, Érico, podem você, o Guarim podem contribuir, podem falar muito mais aqui. Esse processo de itinerário de Ió, missão Y, se a gente pegar a Jônia, que é uma das 3 partes em que se subdividia a chamada Grécia, né, o conjunto de áreas continentais chamado Grécia, La Jônia era uma espécie de porto, ela tinha uma série de portos comerciais, e toda a região de comércio é região para onde afluem pessoas de várias partes do mundo, e para lá isso aconteceu, aí ali isso aconteceu, gerando o quê? Eu costumo brincar muito dizendo que onde as pessoas param, e param pessoas de várias origens, as pessoas transam, as pessoas geram filhos, as pessoas geram mestiços. Isso o Darcy Ribeiro costumava dizer com muita veemência, inclusive, né? Então, ali na Jônia, houve um processo de caldeamento racial extremamente significativo e importante. A Jônia, ela explodiu. A Jônia se tornou uma região desenvolvida, um centro comercial altamente desenvolvido. Vindo de Oriente para o Ocidente, o ponto seguinte foi Atenas. Com o esplendor ateniense, Atenas também se tornou um centro de grande miscigenação. E quando a gente fala em miscigenação de raças, a gente está falando de miscigenação de culturas. Experiências, esse é o dado importante. Miscigenação cultural, miscigenação, trocas de experiências, troca de elementos linguísticos que no português tem até o sânscrito, né, como parte integrante, como bem diz o Darcy Ribeiro no seu trabalho, assim por diante. Então, enfim, em seguida, vindo, como eu disse, de Oriente para o Ocidente, você tem de Jônia a Atenas. De Atenas, isso veio para Roma por conta da própria expansão do Império Romano. O Império Romano promoveu uma expansão brutal, expansão de conquista mesmo, trabalho de conquista, que a história reflete muito bem, mostra muito bem como aconteceu. Então, o processo passou para Roma. E Roma foi um grande centro
de miscigenação, por quê? Porque Roma, como costumam dizer alguns historiadores, ele comia a cultura dos outros no sentido positivo. Ela internalizava, ela digeria, ela passava a incorporar elementos relevantes das culturas dos outros povos com os quais interagia pela via da dominação. Não era um povo predatório. Não era puramente predatório, ao contrário, ele incorporava as experiências, as culturas dos outros, né? Só relembrando, quando a gente falou sobre o Cristo, a gente falou muito sobre isso, sobre Roma, que era o poder temporal, né? Cuja função era espargir todo o poder espiritual que era trazido pelo Cristo em Jerusalém, né? Isso. Então é interessante isso, porque todo centro que vai modificar o mundo, ele tem esse processo, ele precisa ser uma cultura que abrange e absorve as culturas locais, que não destrua, né? Pura e simplesmente. E que traga também as experiências de outros lugares para aquele. Perfeito. Não é? Perfeito. Foi isso que Roma fez. Sem dúvida. A partir de Roma, continuando aí o itinerário de O, ou a missão Y, né? O que aconteceu? Nós tivemos a vinda de todo esse fluxo civilizatório, tá? Que começou lá na Jônia, parte da Grécia, para a Península Ibérica. Novamente aconteceu aquele fenômeno que eu mencionei de chegando ao mar, né, chegando aos portos, chegando ao limite da terra, ao Finisterra. Tem até um vídeo interessante produzido por historiadores portugueses, né, pensadores Que o amigo portugueses, internauta pode entrar que o amigo internauta no pode YouTube, acessar. por exemplo, coloca Finisterra, é maravilhoso. Foi apresentado numa exposição sobre Portugal aqui no Banco do Brasil, em São Paulo. Bom, enfim, Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro e depois em São Paulo. Enfim, chegando ao Finisterra, as pessoas pararam por algum tempo. Nessa de parar, fizeram mestiços. Novamente houve uma miscigenação fabulosa, que um grande jornalista, Martin Page, retratou em livro a respeito de Portugal, dizendo que Portugal foi a primeira grande aldeia global, né? Então Portugal já foi também um grande centro miscigenatório, e a Península Ibérica foi o que foi. Foi praticamente o centro do mundo durante algum tempo, centro de poder, centro econômico e assim por diante. Ou seja, a Jônia, Grécia foram magníficas no seu tempo, Roma, magnífica no seu tempo, Península Ibérica, magnífica no seu tempo. Então, as três penínsulas aí fazem parte desse aí, né? A Península grega, Ibérica, a grega e a itálica. Então, veja, e ali em Portugal aconteceu aquilo que o pensamento eubiótico conhece muito bem, que foi o surgimento daquele ser, daquela figura muito especial, que foi o professor, Infante Henrique de Sagres, né, o príncipe Infante Henrique de Sagres, muito exaltado também no trabalho, diga-se de passagem, do Darcy Ribeiro, de uma forma magnífica, de uma forma muito interessante, que com as grandes navegações, com a escola de Sagres, né, engendrando, propiciando o processo das grandes navegações, acabou por fazer com que os portugueses transpusessem o Atlântico e viessem parar no Brasil, que continua, veja bem, tivemos Grécia magnífica, Atenas, né, parte da Grécia magnífica, a Roma magnífica, Península Ibérica magnífica. Isso veio na abertura que nós chamamos de missão, isso para Estados Unidos e Brasil, e Brasil em particular a partir da década de 50. Uma colocação, Zé Luiz, a gente trocar uma ideia aqui. Historicamente, a escola de Sagres não tem documentação, né? Pelo menos não, os historiadores porque ela foi não... uma escola de pensar, foi uma escola iniciática. Isso é bom deixar para o internauta. Porque, inclusive, quem patrocinou, né, a grana que trouxe para fazer esse grupo de pensadores veio com o dinheiro dos templários. Sim, né? sim. Eu costumo brincar... E não teve também uma participação lá da África, de uma das ordens ocultas da África, ligadas ao Egito? De Caleb também, uma orientação de lá, porque assim, historicamente a gente sabe que há relatos de que havia uma escola em Lagos, né? Na cidade de Lagos de Portugal. Essa fazia treinamento com os navegadores para atravessar
em direção à África, né? Ali era dado o treinamento primeiro, né? Os primeiros treinamentos a navegadores ali, para depois contornar a própria África. O principal objetivo era contornar o chamado Cabo Bojador, era para chegar às Índias, justamente porque por terra estava prejudicada, né? Não conseguiam chegar, né? Inclusive a tecnologia, né? Para fazer essas navegações, elas vieram dos árabes, que foram trazidas pelos templários, ou seja, o amigo internauta tem que ter essa visão que a história, né, da humanidade, ela tem uma história oficial e ela tem os bordados, que são filigramas, que às vezes não são mencionados, mas que são reais, ou seja, os templários estiveram no Oriente, trouxeram toda aquela tecnologia, com a queda dos templários na época do rei de França e o Papa, que eles dizimaram a ordem, parte desses seres conseguiram trazer o dinheiro, né? Alguns historiadores até falam que o Papa, através da Ordem de Cristo, também queria assim, expandir suas fronteiras e apoiava a Ordem de Cristo, que é o infante regia. Sim, houve uma série... vamos dizer assim, a Ordem de Cristo, ela vem da Ordem dos Templários. Então, isso tudo para dizer que todo o centro irradiador de uma nova etapa, ela sempre reúne no seu... sua base, exatamente, seu substrato pessoas material. De pensamento, intelectuais, pessoas de futuro, com visão futurista. E mais um detalhe, todos esses centros têm, como o Brasil tem, veja o detalhe, o Brasil tem essa imensa base miscigenatória, essa imensa base de mescla de raças e de culturas e valores. Então, esse elemento, esse substrato material, ele está claramente presente no Brasil, dando-nos, pelo menos já do ponto de vista material, condições para atingir aquele auge civilizatório que atingiram esses outros centros que eu mencionei. É que, com relação à escola de Sagres, o professor Henrique, ele diz numa das cartas de revelação, em que havia ali uma certa maia, que os historiadores disseram que pegou fogo ali onde é a Torre de Belém, né? Mas que na verdade ele diz que foi uma Torre de Babel que enganou ou encobriu a verdade ali, né? E aquilo foi retirado, ou seja, existia alguma coisa atrás de tudo isso que estava trabalhando e que não foi mostrado efetivamente para o povo. Um outro aspecto, Iramar, se você me permite, que é o segundo aspecto, né, o segundo ponto que eu levantei aqui, que eu acho da maior importância, absolutamente indispensável tocarmos, é o fato de que os estudos de antropologia, sociologia, sobretudo de três brasileiros, né, ilustres, né, o Gilberto Freire, o Sérgio Buarque de Holanda e mais recentemente o Darcy Ribeiro, em grande medida corroboram essa tese da importância fundamental da miscigenação na formação de um povo, na formação de uma nova identidade cultural, que evidentemente, em função aí dos seus valores, das circunstâncias, do seu potencial, poderá atingir um grande esplendor ou não. Mas, enfim, Gilberto Freire, e convém também assinalar, começou os seus trabalhos, assim como Sérgio Buarque de Holanda, lá na década de 20, e eles foram contemporâneos do movimento de arte de 1922, do movimento modernista no Brasil, do qual também é contemporânea a instituição eubiótica. Quer dizer, nós começamos, a Sociedade Brasileira de Eubiose começou aqui no Brasil em 1921, foi fundada com outro nome, Darana, depois passou para a Sociedade Teosófica em 1928, mas enfim, começou em 1921, fazendo parte, portanto, de todo um processo, poderíamos assim dizer, de formação ou de busca de uma identidade brasileira própria, de uma formação de elementos caracterizadores do Brasil como uma nação realmente totalmente independente já da Europa, do padrão europeu, com identidade cultural própria. Muito bem. O Gilberto Freire, então, com o Casagrande Senzala principalmente, que é de 1933, ele dá um salto nessa questão da análise da miscigenação racial,
porque até então havia a ideia de, por exemplo, o negro ou o índio eram inferiores, ou havia uma perda na mestiçagem, né, para a cultura dos povos, até porque a visão era profundamente europeia, né, da academia, dos estudiosos, a respeito do que se entendia por civilização. Então ele rompe com isso, mostrando a importância fundamental, transcendente até, de certo modo, da mestiçagem. Trabalha isso muito bem no Casagrande Senzala, linkando o Brasil à tradição, às tradições portuguesas, à própria miscigenação à vida em Portugal, coisa que também faz o Sérgio Buarque de Holanda, dizendo lá no Raízes do Brasil a respeito das características singulares de cordialidade, inclusive cordialidade no sentido emocional, de córdio, coração, mas também cordialidade no sentido da facilidade de interação, de relacionamento da própria corte. O Sérgio Buarque de Holanda mostra como a corte portuguesa era absolutamente diferenciada das demais cortes europeias. E, de certo modo, coroando toda essa análise, veio mais recentemente o trabalho do Darcy Ribeiro, que aproveitou-se, evidentemente... Tem um livro, você lembra? Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Ele aproveitou muito bem toda a experiência, toda a bagagem, enfim, a base dada pelos estudos do Gilberto Freire e do Sérgio Buarque de Holanda, e foi muito além, inclusive, dos dois, na minha modesta avaliação, mostrando que o brasileiro realmente é o novo. O brasileiro é o ser que traz toda a experiência legada por todo o processo civilizatório. E num vídeo que existe, aí tem até partes dele na internet, já um vídeo da Versátil, não fazendo propaganda, mas a empresa Versátil produziu um vídeo magnífico, que tem lá Chico Buarque de Holanda, Tom Zé, vários artistas falando a respeito do livro, da obra O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. A certa altura o Tom Zé usa uma frase que, a meu ver, é lapidar, é fabulosa, é fantástica, é uma síntese brilhante de tudo que eu disse até agora, que nós dissemos até agora, de certo modo, porque ele diz: nós somos, referindo-se ao Brasil, né? Nós somos uma contemporaneidade dos milênios, ou seja, nós somos a síntese de tudo, de todas as experiências que o mundo ao longo dos milênios, em termos de civilização, em termos de mônada humana, a expressão agora é minha, legou, criou. Interessante, porque a gente está falando de pessoas contemporâneas, né? Sim. Eu tenho um trecho de carta do professor de 1958 que fala muito bem isso. Se você me permitir, eu gostaria de ler. É carta do dia 2 de novembro de 1958. Nós temos no Brasil o Monte Pascoal, estreitamente ligado à descoberta do Brasil, e por trás do qual foi encontrada uma tribo de homens altos, brancos, de cabelos loiros e olhos azuis. Uma tribo europeia. Não é interessante? O Brasil, como foi Portugal talvez um pouco mais o nosso Brasil, é o arquivo de 7 raças distintas. Eu já disse tal coisa, sem esquecer fenícios, assírios e babilônios e uma colônia hebraica no Ceará, onde estão estampadas na pedra inscrições rupestres que falam da mesma raça. Mistério maior está nos cários que vieram de longe pelo mar, que tem um nome hoje de Caraíbas. O Miguel, você não tem algo também para falar a respeito? Não. É que a gente avançou um pouquinho, eu ia retornar não tem ao importância. Infante e Dom Henrique. O amigo internauta conhece a gente, ele sabe que a gente vai e volta, e está sempre andando para frente. Agora, não, é que eu vou colocar a carta e depois as pessoas podem colocar alguma coisa aí. Então lê pra gente. A carta do mestre de 18 de setembro de 1953. O Infante Henrique de Sagres é a síntese histórica do velho Portugal, figurando como o maior de todos os seus personagens. Pois, como se sabe, e dissemos em outro número de nossa publicação, foi quem abriu os mares e impulsionou a tônica da verdade, como uma espécie de Manu marítimo, a bem dizer, fazendo às vezes de Deus Netuno, para a descoberta do Brasil. Então essa aqui é a carta, né, do mestre, que fala da importância do ser e dos personagens que fizeram parte da nossa história, né, ligadas à nossa história, né? Existe também uma lenda que remonta da época remonta das tradições da Bíblia sobre o Quinto Império,
Isso figurou em algumas personagens, né, da história portuguesa. Teve um reflexo, né? Teve um reflexo nesses personagens. Eu vou retomar aqui a lenda rapidinho, só para a gente ilustrar um pouco essa palestra aqui. A lenda se refere, na realidade, esse mito, ele se refere ao profeta Daniel, né? Conhecido como Daniel na Cova dos Leões, né? Que na realidade ele vivia cativo na Babilônia, né? O grande imperador Nabucodonosor, e ele foi chamado a interpretar um sonho desse imperador, né, de Nabucodonosor, no sentido de que todos os sábios da época não conseguiam interpretar esse sonho para o rei, e ele ficou possesso. Então ele mandou exterminar todos os sábios. Quando chegou a vez de Daniel, ele foi inquirido, e aí ele, né, segundo a Bíblia, recebeu uma iluminação e proferiu que havia uma estátua, o sonho do rei era uma grande estátua de cabeça de ouro, peito de prata, as pernas de bronze e os pés de ferro. Só que os pés, eles tinham era meio que duplo, né? Era ferro e barro, né? Então mostrava uma certa fragilidade. E ele disse que ao atirar-se uma pedra nela, ela desabaria. Mas ele interpretou para o rei que a cabeça de ouro seria o primeiro império, a prata seria o segundo império, o bronze o terceiro império e o quarto o de ferro. E essa pedra daria base, ao ser lançada e desmoronada essa estátua, ia dar novas possibilidades para a formação do maior império que a humanidade poderia conhecer, que seria esse quinto império, onde nada o abalaria. Isso gerou para os portugueses na época, Fernando Pessoa foi um, né, que fala muito disso, né, desse quinto império nas suas poesias. Tá certo que ele usava um pouco do patriotismo, né, aquela coisa patriótica. Refletiu no Padre Vieira aqui no Brasil, nos seus sermões, que é muito importante o internauta interagir, né, com essas personagens, né, saber um pouco mais dessas personagens. Então isso implica em quê? Que o quinto império, essa formação, poderia vir a ser formado nesse processo de caldeamento racial. É lógico que isso não de uma hora para outra, né, Zé Luiz? Isso aí vai ter que ter... A história não dá saltos. O Roberval podia colocar um pouquinho nesse sentido do positivo e o negativo do caldeamento, né? Todo caldeamento racial, ele tende a apurar determinadas características, tanto físicas como psíquicas. Existe um gene psíquico e existe um gene físico, né? Isso para que dê estrutura para embasar a parte espiritual, que essa sim é a que demarca onde as civilizações surgem. Essa demarcação que é feita pelo itinerário de Ió, que é justamente a demarcação do correr ou do aparecimento das civilizações na face da Terra, ela, a exemplo de todos os ciclos, porque tudo evolui em ciclo, ela como todos os ciclos, grandes e pequenos, traz todas as experiências positivas e negativas dos ciclos anteriores, né? E o que ocorre é que essa evolução, que se processa pelo itinerário de Ió, ela não é linear. Normalmente costuma-se dizer que o itinerário de Ió, ele vem de norte para o sul e de leste para o oeste. Essa conjunção faz com que a evolução ocorra de forma espiral e não linear. Então, ao mesmo tempo que uma nação ou um surto civilizatório numa parte do país está se dando e ali está se desenvolvendo arte, cultura, tecnologia e tudo mais, já existe uma preparação incipiente do outro lado, de uma outra nação, de uma forma incipiente. Porque, como diz bem a alegoria que você colocou da estátua, de ouro, prata, bronze e barro, toda vez que há o passar de uma civilização para outra, há um rearranjo das experiências. Esse rearranjo das experiências, num primeiro momento,
ele é um tanto quanto caótico, porque ele ainda não está estruturado. Isso se faz através da miscigenação. Essa é a razão pela qual se tinha a concepção que a miscigenação deturpa ou tira as características raciais positivas, mas quando na verdade ela promove um rearranjo de várias experiências para levar a evolução para frente. Então, esse rearranjo que acontece hoje nas terras brasileiras, ele é a mistura das várias experiências positivas e negativas que a humanidade já teve, como dizia o grande etnólogo José Vasconcelos, que é entre a bacia do Prata e do Amazonas que fluirá a raça cósmica, que é filha das dores e das esperanças de toda a humanidade. Então, essas experiências que se traduzem em dores e esperanças que toda a humanidade tem, ela se faz em terras brasileiras hoje como um rearranjo de tudo que existe para daí dar um novo salto civilizatório, evolucional, dentro desse processo do itinerário de Ió, que evidentemente ele vai continuar até chegar ao Polo Sul. Então, essa parte positiva e negativa se envolve dessa maneira. A miscigenação ela é psíquica, genética, fisicamente, né, e psiquicamente, obedecendo aos parâmetros espirituais da direção da grande fraternidade branca que dirige os destinos evolucionais na face da Terra, e se processa dessa maneira. Se a gente pegar uma determinada fotografia do momento, a gente pode analisar isso como sendo uma coisa caótica ou sendo involucional, mas na verdade não é isso que se apresenta quando se tem uma visão mais ampla da coisa, né? Essa aparente involução nada mais é do que o agachar, vamos dizer assim, para poder dar um impulso maior e chegar a um novo patamar evolucional. Então, muitas vezes a gente fica chateado com a situação brasileira, pensando que nós estamos ainda não chegamos àquilo que deveria estar, mas isso faz parte de um processo que é maior do que cada um de nós, que o ciclo evolucional civilizatório é maior que o ciclo evolucional da pessoa. O ciclo reencarnatório humano é um, ciclo reencarnatório civilizatório é outro. Então isso tudo tem que ser visto de um modo geral para que a gente não faça interpretações apressadas, porque na verdade cabe ao Brasil um grande papel na história evolucional do universo, do mundo, né? E isso é para a gente alinhavar também, que parece que a história ela é estanque, mas, na verdade ela vem nesse caminhar, né? Civilização vem, joga todas as experiências naquele local, absorve a que tem e vai caminhando para o outro lado, né? Ou seja, o Brasil ele já é uma localidade onde este esplendor que deve florir, que deve despertar, ele já estava escrito há muito tempo. Por exemplo, existem mapas cartográficos da costa brasileira que antecedem o próprio descobrimento, o chamado, entre aspas, descobrimento, né? Tem um livro muito bom que fala sobre, o título é Púrpureo, As Histórias do Nome do Brasil, é de João Antógenes Prudêncio da Costa. Ele fala desses mapas, de 1375, né? Existe na Biblioteca Nacional de Paris, no Museu Britânico, mapas que detalham, mas de uma forma muito precisa, toda a costa e rios que desaguam no oceano. Ou seja, como que estes seres tinham estas informações antes de 1500, né? Então a gente tem que ter essa ideia que a história da civilização humana, ela vai num caminhar e sempre de uma forma positiva. Mas também, como o Robert Ball falou, carrega esse lado negativo que deve ser transformado. Mesmo porque quando qualquer tipo de evolução aparece, ela vem com um potencial de realização. Acontece que esse potencial de realização é um potencial ideal. Ao se defrontar com a realidade, com o plano material propriamente dito, essa ideia tem que se adequar a esse plano material. E essa adequação ocorre muitos erros, muitos percalços. E aí se entende que isso como sendo um mal, quando na verdade isso é uma adequação. Então a gente poderia dizer, se a gente achar que isso é um mal, que o surto evolucional, o surto do processo evolucional, ele começa como mal.
para depois, através de várias experiências, chegar àquilo que se chama bem e entrar numa neutralidade, para dar início a uma nova coisa. Então, esse processo de positivo, de negativo, que se passa a positivo, que entra numa neutralidade, que gera novamente uma ideia que vai se tornar negativa ao se defrontar com o potencial da matéria inerte, para depois se tornar positivo pela ação do homem, pela ação da inteligência, cultura e tudo que se faz, para se Deus dar os seus frutos, entrar numa neutralidade e assim sucessivamente. E para nós aqui, como seres humanos, como a gente pode transformar, como brasileiros, né, transformar esta frase, Brasil, o berço da nova civilização, como algo palpável, concreto? Bom, acho que antes de mais nada, só um pequeno pitaco nesse ponto, porque acho que os demais têm muito mais a dizer do que eu, mas eu acho que a fala do Roberval, essas observações do Roberval, deixaram muito claro a importância de se eliminar pessimismos, né? Porque nós aqui no Brasil, entre outras coisas, costumamos muito dizer que não, com esse povo, com essa política, com esses políticos, com esse governo. Não, espera um pouquinho. A gente tem que analisar o processo à luz das grandes linhas da história. Quando você olha as grandes linhas da história e não momentos específicos, datas específicas, períodos pequenos específicos, que a história, na verdade, é muito longa, né, da humanidade, já milhões e milhões de anos. Muito bem, quando você olha sob o ponto de vista das grandes linhas, você vê que o processo realmente vem se desenvolvendo no sentido de o Brasil hoje ser essa área demarcada, ser essa grande região portadora de um potencial, lembrando das noções lá de Aristóteles, de ato e potência, né, da metafísica de Aristóteles, que tem uma grande potência, um grande potencial para realmente dar origem a um novo surto civilizatório da humanidade, áureo, né? rico em experiências, rico do ponto de vista ético, do ponto de vista estético, do ponto de vista, enfim, assim por diante. E o que nós temos que fazer? Nós temos que primeiro ter consciência disso, saber que realmente o processo, as grandes linhas da história apontam efetivamente para o Brasil. Em segundo lugar, temos que batalhar, trabalhar fortemente por educação e cultura acima de tudo, para o aprimoramento do caráter. Dentro da instituição eubiótica, por exemplo, existe uma frase que é lema, inclusive, de um dos seus segmentos, que é realização através do caráter e da cultura. Então, aprimoramento do caráter e trabalhar a cultura já pelo seu substrato fundamental, que é a educação, isso é basilar, isso é essencial. Então, antes de mais nada, acho que nós temos que trabalhar fortemente nessa linha. E lutar para que os investimentos governamentais vá para esse caminho, né? Da educação. Sobretudo educação. Sobretudo educação. Saúde, porque o rapaz, a moça doente, não vai à escola, não vai querer estudar, né? E segurança pública, não é, Elvio? Porque para você sair na rua, você tem que ter uma segurança, você tem que estar tranquilo para ir e vir, né? E transformar a situação, transformar o país. Então, eu acho que não precisa ter uma postura partidária, né? Para se ter essa aspiração. Que o fundamental para se montar, para se estruturar um povo, uma civilização, é o conhecimento. Com certeza. E para isso você precisa estudar, você precisa pesquisar, você precisa ter uma condição física adequada, ânimo, né, para fazer esse processo. E o caráter e a cultura, que é a alma, É a caráter alma. e cultura é a alma, é o que dá a moral para que o espírito Então ele tem que ter um físico adequado, fazer esse processo de transformação na alma para objetivar espírito. Aí nós vamos ter um berço de uma nova civilização, ou seja, esse berço está no interior de cada um de nós, de cada um brasileiro, ou de cada ser que habita esse país, né? Essa consciência, né? Então nós temos que sair um pouco desse patamar da esperança e partir mesmo para a realização. Realização, esse aprimoramento do caráter e da aquisição de cultura. Eu gostaria só de lembrar uma frase do Darcy Ribeiro, já que nós citamos o Darcy Ribeiro aqui,
em que, né, no vídeo que eu mencionei sobre a obra dele, ele a certa altura diz: o importante é fazermos o Brasil que nós queremos. Quer dizer, o Brasil está por construir, nós somos um país que está por ser edificado. E cabe a nós isso, com consciência, como eu disse, consciência para evitar o pessimismo exagerado também, consciência de que o processo aponta para o Brasil sim, e isso, veja, com base científica, com base na história, na história da civilização ocidental, como ela se processou vindo de Oriente para o Ocidente, com base nos estudos de antropologia e sociologia, como eu mencionei aqui, Gilberto Freire, o Sérgio Buarque de Holanda, Darcy Ribeiro e assim por diante. Então, tendo essa consciência e tendo conhecimento, nós temos que partir realmente para essa grande obra de edificação do ser brasileiro, via educação, via saúde, via os elementos de base essenciais para que possamos realmente dar um grande salto em direção ao futuro. E o mundo já olha diferente para os brasileiros. Com certeza. Olha diferente para o Brasil. Né? Por exemplo, o crescimento que a gente tem na procura do estudo da língua portuguesa. Sim. Né? A gente vê em termos financeiros, porque grandes empresas estão vindo para cá, né, para fazer seus investimentos, e os seus executivos precisam saber se comunicar. Então há uma grande procura fora do país por estudar português. Isso é facilmente comprovado. Se a gente começar a procurar nas universidades americanas, chinesas, né? O chinês tem muito interesse de conhecer. E o brasileiro, com uma economia mais estável, está indo fazer viagens para o exterior. Então, em termos turísticos, é interessante que as pessoas lá de fora falem o nosso idioma. Nas redes sociais, o português é a terceira língua mais utilizada nas redes sociais. Só perde para o inglês e para o japonês. E a diferença é de 9%. Né? Ou seja, o professor disse que nós teríamos um só padrão monetário, uma só bandeira e um só idioma. Então, esse idioma nem necessariamente seria fonética, né? Mas um mesmo idioma de coração. Sermos uma nação que mostrasse para o mundo que existem outras formas de resolver situações conflitantes sem que tenha necessidade de pegar armas. Quando eu escuto Brasil, berço da nova civilização, é trazer novas formas de pensar, novas formas de agir. Pois é, a gente está falando todo esse processo, mas eu queria colocar uma palhinha, né, a respeito do lado espiritual, porque nenhum progresso humano, físico e anímico acontece por acaso, tem que ter esse objetivo, e esse objetivo é espiritual, não é, Eric? Então, eu acho que a gente precisa sempre ter em mira que quando a gente procura exaltar o Brasil como berço de uma nova civilização, a gente precisa ficar atento ao seguinte: é sempre um potencial, mas que a parte realizadora ela depende muito da relação com a parte inspiradora. Então, é como a construção de um quadro ou de uma obra qualquer. O artista, ele tem alguma coisa que está muito além do que ele está vivenciando, do que ele está alcançando. Então ele procura manter, como se diz assim, essa ligação, essa relação. É a única forma que ele consegue trazer uma coisa nova, porque o novo, ele vem exatamente dessa busca. Então o Brasil, para poder se projetar, para poder vir a ser alguma coisa diferente do processo que a gente vê aí no mundo atual, só se ele tirar de si alguma coisa que os outros ainda não tiraram, nesse sentido de inspiração. Então ele precisa procurar se fazer por si mesmo, mas tendo essa vista, vamos dizer assim, olhando para essa fonte inspiradora. É o que alguns chamam de Deus, ou de arquétipo, ou de leis da natureza, harmonia universal. Existem muitos termos. No fundo, é que existe alguma coisa que está impulsionando a evolução, ela não é cega. Então, se não existir uma relação entre quem está vivenciando o processo evolucional com aqueles que administram e inspiram esse processo, o objetivo, ele acaba se perdendo. E isso a gente testemunha na nossa própria vida pessoal.
Alguns são vitoriosos e outros acabam sendo fracassados. Talvez exatamente por terem feito um melhor uso ou pior uso do chamado livre-arbítrio. Nós não podemos fugir dessa responsabilidade que faz parte de todo brasileiro, para que o Brasil seja de fato o berço de uma nova civilização, nova no sentido de que traz algum potencial, algum arquétipo universal que a humanidade ainda não alcançou. Isso que é importante não perder de vista. Vocês concordam? Você concorda? Sim. E eu gostaria de deixar bem claro, né, que o pensamento eubiótico nos leva a fazermos uma análise de um evento, de um processo histórico, da forma mais abrangente possível, onde nós vamos buscar e observar, sobretudo, o momento positivo, o que há de positivo e também o que há de negativo, para que possamos estabelecer entre essas duas polaridades um processo de neutralidade, onde o positivo ou o bem vai buscar a transformação daquilo que, entre aspas, é o mal, transformando o mal em bem. E aplicando isso nessa discussão que nós estamos tendo agora, todo momento por que passamos, que seja considerado de difícil, de experiências bastante negativas, quando transformadas em positivo, vão render uma vasta experiência. E quanto mais denso é esse processo, mais densa será também a experiência retirada desse mesmo processo. E tudo isso vai ser usado, historicamente, num momento futuro, servindo de base para um outro processo que vai se iniciar a partir desse. Fica claro para a gente, a nós, que lidamos com o pensamento eubiótico, que o processo é sempre um processo dinâmico e um processo cíclico e que nunca tem fim. Lembrando até a simbologia do Ouroboros, não é? Como disse o Raul Seixas, né? Tudo termina onde tudo começa e sequencialmente de forma até infinita. Acho que para finalizar a nossa conversa, a gente fez um pequeno retrospecto histórico do Brasil, a gente falou da miscigenação racial e colocamos agora nesse final, que eu acho profundo, que essa realização de Brasil, berço da nova civilização, está na mão de cada um de nós. Cada um de vocês que está me ouvindo e nos vendo é responsável pela realização desta nova civilização. Que corresponde a raças bimânicas e atabimânicas, que são a do futuro, né, que vai gerar a raça dourada. E que devem começar a partir do ano de 3005. Isso se tudo continuar dentro do planejado. Né? Porque a gente sempre sabe que, às vezes, numa rota que a gente empreende, aparecem pedras no caminho, obstáculos, e nem sempre a gente encontra a solução. Apesar de que todos nós temos a potencialidade de resolução de qualquer problema. Né? Diferença entre tipos ideais e tipos reais. É. Né? Tipos e daí a rebelianos diferença e tipos entre reais. os vitoriosos e os fracassados. Alguns conseguem procurar no seu interior essa modificação do status quo e tem alguns que não conseguem acessar, não tem uma senha de acesso a esse processo. Então, cada um que mora neste país, a cada brasileiro, tem a responsabilidade de fazer essa transformação. De que forma? Procurando ter, dentro do governo, procurar descobrir os meios de transformar este meio ambiente. Então, é exigir investimentos na educação, exigir investimentos na segurança pública e na saúde. Não devemos repassar a outros a responsabilidade que é nossa.
né? A gente tem essa mania de falar, mas político não faz nada. Na verdade, o político é um representante escolhido por nós. Nós é que damos a chave do Congresso, das câmaras, para que eles entrem e façam as coisas. E então, a política tem que ser exercida no dia a dia de e eu cada não um estou de falando nós. Somos de seres políticos. não somos seres todos. não como somos dizia seres Aristóteles. partidários, porque Sim. partido nenhum Mas deles. somos seres políticos que interagem com a realidade, com os Exatamente. outros, no sentido de construir Então, algo. a nossa política de transformação é exigir essas situações. Né? Exercer a cidadania de forma Cidadania, plena. exatamente. De forma plena. O brasileiro precisa aprender a ser cidadão. E essa transformação, inclusive, ela tem que ser inicialmente uma transformação interna, através do constante aprimoramento do caráter, complementado com a aquisição de novos valores culturais. E assim, a partir de si, partindo do uno para o múltiplo, nós possamos fazer esse processo, essa transição de um Brasil potencial para um Brasil real. Ou seja, despertar o gigante. Então, para encerrar, Elvio, você quer falar alguma coisa? Como é de praxe, vamos terminar com uma frase do professor que diz o seguinte: chegou a hora do Ocidente, porque as águas do Ganges se uniram com as águas do Tejo. Índia, Portugal, Brasil. Numa carta que ele escreveu no dia 8 de janeiro de 1953.